Olá pessoal, aqui quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLISP do canal Manual de CAD, tá ok? Pessoal, a aula passada foi bem simples, bem tranquila, tá ok? Essencial, peço desculpa se alguém pessoal achou que eu estava talvez enrolando e não foi bem isso, a aula era pequena mesmo. Em compensação, essa aula não é, ela é difícil, tá ok? Principalmente para as pessoas que não têm noção de programação, eu vou estar tentando passar isso daí para vocês. E fundamental, talvez a aula mais importante do curso, tá? Hoje nós vamos aprender a criar funções. Quando a gente cria uma função, hoje a gente pega e começa a digitar programa e só para quando chega no fim, no último parênteses lá, e vira um bloco gigantesco com um único programa. Não é assim que se programa, pessoal. Um programa muito grande, qualquer mexidinha que você fizer nele, você pode causar uns danos aí meio sistêmicos no seu programa. Para evitar isso, a gente cria pequenas funções, a gente subdivide o nosso programa em pequenas funções, tá? A gente não vai fazer um programa inteiro usando só função, não é isso. Mas algumas partes do programa que a gente vai repetir ou que é comum, a gente cria funções. Por exemplo, criar um layer. Toda vez que for criar um layer, eu tenho que digitar command layer new. Não preciso, eu crio uma função e isso facilita a criação do meu layer. Tá ok? A gente vai trabalhar com isso hoje, tá? A gente vai trabalhar com dois tipos de função, que é o que existe. Uma função que retorna valor e uma função que não retorna valor. Tá ok? E aí nós vamos entender quando usar uma e quando usar a outra, tá? Vamos falar aqui da sintaxe para criar a função, porque é um velho conhecido nosso, o defun, tá ok? Toda vez que a gente vai criar um comando no CAD, a gente digita defun, C dois pontos, o nome do comando, abre e fecha parênteses, todo mundo decorou isso daí, todo mundo cansou de fazer, o Sérgio pediu para decorar e ninguém sabe como usar a função defun, tá? Primeira coisa, para criar a função não precisamos do C dois pontos. Por quê? C dois pontos é quando eu vou criar um comando para a linha de comando. Eu não vou criar um comando para a linha de comando, eu vou criar uma função para ser usada dentro do meu programa. Então eu faço defun, o nome da função. E naqueles dois parênteses ali, a gente vai ter duas coisas. Uma, os argumentos. Coloca-se uma barra e depois as variáveis que eu quero inicializar. Sérgio, o que são argumentos? A gente já viu argumentos várias e várias vezes e nunca talvez se deu conta. Quando eu vou usar o getPoint, eu tenho o ponto de laço e tenho a mensagem, são dois argumentos para trabalhar com o getPoint. Quando eu uso a função setIck, eu tenho dois argumentos, o nome da variável e o seu valor. Então eu estou sempre trabalhando com argumentos. Argumentos é a forma que eu tenho de passar informação para a minha função, tá ok? A parte de inicialização de variáveis, aqui as variáveis a inicializar, a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Não vai fazer falta para a gente agora. Tudo na função, pessoal, não é obrigatório, tá? Então eu posso, por exemplo, ter uma função que tem argumento e retorna um valor. Eu posso ter uma função que não tem argumento e retorna um valor. Eu posso ter uma função que tem argumento, que tem variáveis a inicializar e não retorna valor, assim como eu posso ter uma com tudo isso que retorna valor. Cada caso é um caso. Eu vou criar uma função para aquilo que eu preciso. Então ela tem que servir para aquilo. Então depende se ela vai retornar ou não valor, depende da minha necessidade. Tá ok? Eu vou usar os mesmos exemplos que eu usei no blog. Por quê? Senão essa aula não termina hoje. Tá ok? Estou com medo que ela fique muito grande, tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei uma variável, é o primeiro exemplo que a gente vai fazer, que é uma variável que tem argumento e retorna valor, tá? Então, eu criei uma variável aqui, uma função que vai calcular o valor de uma hipotenusa desde que eu forneça o valor dos dois catetos, o oposto e o adjacente. Então, eu criei aqui uma função, chamei ela de hipotenusa com dois argumentos, oposto para o cateto oposto e adjacente para o cateto adjacente. Em seguida, eu fiz o cálculo e depois eu vou retornar o valor.
Para retornar o valor, pessoal, é o nome da variável que eu quero no final do meu programa, sem parênteses. Esse valor é o valor que vai ser retornado. Se o valor vai ser retornado, o que eu faço com esse valor que foi retornado? Eu armazeno em uma variável e uso ele da maneira que eu quiser. Tá ok? Essa função eu posso usar quantas vezes eu quiser dentro de um programa e quantas vezes eu quiser para outros programas, desde que ela esteja carregada. Perfeito? Então vamos lá. Eu criei aqui uma função, oposto adjacente, e aqui eu fiz o cálculo matemático, onde a soma dos quadrados dos catetos, né, oposto adjacente, é igual ao quadrado da minha hipotenusa, que eu extraio a raiz. Esse valor é armazenado na variável HIP, que é retornada, tá? Legal, Sérgio. Como que eu uso isso? Para usar uma função, eu abro e fecho parênteses, escrevo o nome da função e os seus argumentos. Então vamos lá. Hipotenusa 3 e 4. Vamos usar a relação 3 e 4. O que é a relação 3 e 4? Para quem não sabe, se eu tenho um cateto 3 e eu tenho um outro cateto 4, o valor da minha hipotenusa vai ser 5, tá? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25, raiz de 25, 5, tá ok? Dei um Enter, olha lá, valor 5. Eu posso armazenar esse valor em uma variável, static, valor hipotenusa vai ser hipotenusa 3 e 4. Perfeito? Os valores disso daqui pode ser também uma variável. Se eu tiver, por exemplo, uma variável cateto 1, 3, cateto 2, 4, eu poderia simplesmente vir aqui e digitar cat1 e cat2. Vai retornar o mesmo 5. Vamos ver como que a função trabalha? Vamos lá. Vamos colocar um breakpoint aqui. Eu mudei agora a minha tecla de atalho, não está mais pausando o meu programa. Então, F9, cliquei aqui na frente, apertei F9, vai criar um breakpoint, tá ok? Então, ele vai parar nesse ponto e a gente vai estudar o que está acontecendo aqui. Vamos lá? Pronto. Vou fazer o seguinte, melhor. Em vez de usar cat1, cat2, para não complicar para vocês, vamos fazer assim, hipotenusa 3 e 4. É a mesma coisa, tá? Deixa eu parar aqui e fazer de novo. Pronto. Parou aqui, pessoal. Então, eu tenho aqui hipotenusa, oposto e adjacente. Vamos ver qual é o valor do oposto? Lembra, pessoal, botão direito, addWat, ok. Oposto é igual a 3. Por quê? Porque quando eu fiz a função hipotenusa, eu digitei 3, é o primeiro argumento. Então, o 3 foi armazenado na variável oposto. O valor de adjacente vai ser 4, porque eu digitei hipotenusa 3, 4. Então, adjacente agora tem o valor de 4. Ele vai agora calcular a minha hipotenusa aqui, que vai ser o valor 5, e depois vai retornar ele. Perfeito? Uma função bem simples, mas que retorna um valor. Tá ok? Sérgio, e se eu quisesse que ele, além de calcular a minha hipotenusa, ele me retornasse ela dividida por 10. Tá? Então, static HIP2 vai ser a divisão de HIP por 10. E agora eu quero retornar HIP2. Então, minha função ficou maior, mas vai continuar retornando um outro valor. Vamos lá. Vamos colocar também um parênteses aqui. Ele calculou o valor da hipotenusa. É 5. Vai dividir por 10. Isso aqui eu também posso consultar como se fosse uma variável. Eu dou 2 cliques aqui na frente, né? Ele vai selecionar o grupo de parênteses, botão direito,
add what, o valor disso daqui vai ser 0.5. É o que ele vai me retornar, 0.5. Se eu consultar o valor da variável valor hipotenusa, nós vamos ter 0.5. Perfeito? Esse é um exemplo, pessoal, que retorna valor, tá? Agora vamos fazer um outro, onde a gente não retorna valor e também não tem argumento, tá? Olha que bacana, eu criei uma criei uma função chamada armazenar var sistema, ou seja, armazenar as variáveis de sistema. O que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai guardar na variável OSM o valor do osmod, do ortogonal mod, do ler corrente, que é o clear, e do semideco, que é o eco de programação. Então, essa função vai armazenar os dados. E eu criei uma para restaurar. Então, setVar, né, define o valor de uma variável. Osmod vai ser o que eu guardei lá em cima em a variável OSM. Ortogonal mod vai ser o que eu guardei na variável orto. A variável layer vai ser aquela que eu armazenei em layer. E semideco vai ser o que eu armazenei em cmd. E aqui eu fiz um programinha simples, o comando pp, vou usar ele aqui para vocês verem, pp. Eu clico num ponto, clico no outro, depois fica com o ortogonal ligado. E aí ele desenha alguma coisa, tá? Vamos usar esse programa aqui e vamos entender o que aconteceu. Antes eu vou vir aqui no Snap e vou ligar tudo. Vamos deixar o nosso ler corrente no 0 mesmo. Tá ok? E vamos deixar o ortogonal mod desligado, tá desligado, tá? Vou usar o meu comando, mas antes de usar eu vou inserir vários breakpoints aqui, pressionando F9 e vou fazer a mesma coisa nas minhas funções. Vamos ver agora aqui, ó. Defun C2.pp. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer antes de fazer qualquer coisa? Armazenar as variáveis que o usuário está usando naquele momento, tá? Então, no caso do meu ler vai ser ler 0, o meu semideco pode estar ou não ligado, eu não sei agora, o valor do ortogonal mod e o valor do meu osnap mode, tá ok? Vamos zerar essas variáveis aqui para ficar mais fácil para a gente. Eu vou clicar aqui, ó, clear window, ele vai limpar, tá? Então vamos lá, pessoal, eu vou rodar aqui o comando pp. Pronto. O que ele vai fazer agora? Ele vai ir para a função armazenar variável de sistema. Cliquei. Pronto, veio para cá, ó. Ele veio executar a função armazenar variável de sistema. Ele vai guardar o valor do osmod, do ortogonal mod, do layer e do cmd. Vamos ver? O valor do osnap é 1531, porque está tudo ligado. O ortogonal mod padrão é 0. O meu layer corrente vai estar em string, é o layer 0. E o valor do meu semideco vai estar ligado. Tá ok? Perfeito. Vamos lá? Ele armazenou. E agora, pessoal, que ele armazenou, eu posso alterar da maneira que eu quiser. Porque no final, eu vou voltar para o que era. Então, para mim, é interessante que o semideco seja desligado, para não mostrar aquele monte de coisa feia na linha de comando. E eu preciso do meu osnap mode desligado, tá? Então vamos lá. Ele vai desligar essas duas variáveis e agora eu vou fazer 2 pontos. Cliquei no primeiro. Cliquei no segundo. Para o programa prosseguir, pessoal, é só clicar aqui no botãozinho verde, tá bom? Agora ele vai definir a variável ortomod como 1. Perfeito? Vai dar uma mensagenzinha na tela aqui, ó, esse novo ponto deverá ser feito, desculpa, pessoal, não vou arrumar porque vai dar problema. Deverá ser feito de forma ortogonal. Ah lá, deu a mensagem aqui, ó, esse novo ponto deverá ser feito de forma ortogonal. Agora ele vai criar um layer linha, e vai definir ele como layer
corrente. Vai desenhar as linhas e depois vai para restaurar as variáveis. Agora ele vai pegar e vai voltar tudo para os valores que eram. O snap mode vai voltar para 1531. O orthogonal mode vai voltar a ser 0. O ler corrente vai voltar a ser 0. Se a gente for olhar aqui, ó, ele não vai ser o corrente, tá? É que em tempo de execução ele não mostra, mas ele vai voltar a ser o 0. E o semideco vai voltar a ser 1. E aí ele vai encerrar o meu programa, tá? Tá 0. O meu OSNAP mode tá tudo ligado. O meu ortogonal está desligado e o meu eco de sistema voltou a estar ativado. Perfeito? Esse, pessoal, é um exemplo de função, tá? Que não retorna valor, mas executa uma série de procedimentos e também não tem argumento. Tá ok? Eu posso utilizar isso aqui quantas vezes eu quiser dentro do meu programa. Tá ok? Vamos criar mais um que não está no nosso blog? Vamos lá. Vou criar uma função para criar um layer, tá? Não é a maneira correta de se fazer, porque a gente não tem todas as ferramentas. O correto, pessoal, era verificar se esse layer existe. Se ele existe, põe como corrente. Se ele não existe, cria e depois põe como corrente, tá? Como a gente não tem isso, vamos criar uma função. Defun criar layer. E eu quero dar alguns argumentos, que vai ser o nome do layer, tá? Nome, cor, tá? Então eu vou entrar com o nome e com a cor. E aí eu vou vir aqui, ó, command layer new. Qual é o nome do layer? Nome. Cor. A cor vai ser cor. No layer, nome, enter. Então eu criei uma função para criar um layer. E eu posso usar ela. Aqui no lugar disso daqui, ó, eu posso usar ela. Então eu vou vir aqui, criar layer, nome linha, tá? Cor 4. Não vou criar linha não. Eu vou fazer o melhor ainda. Eu vou fazer também que ele faça o ler corrente dentro da função. E assim ele vai colocar o ler corrente de acordo com o que você digitar na sua função. Então eu vou vir aqui, setVar layer vai ser nome, tá? E aí eu vou vir aqui, criar layer teste na cor 6. Tá? Vamos colocar um breakpoint aqui e aqui também. Tá? Note que no meu programa eu vou digitar apenas uma linha, mas ele na verdade vai executar esse bloco de informações aqui. Então vamos lá, Tools, Load Text Editor, fecha, minimiza, pp, armazenou as variáveis, cliquei num ponto, cliquei num outro ponto, desci, e agora eu vou criar o meu layer, teste na cor 6. Quando eu apertar o play aqui, eu vou zerar aqui agora para a gente poder olhar. Meu mouse está dando 2 cliques, não sei porquê. Se eu olhar agora o valor da variável nome, ela vai ser teste. Foi o que eu digitei aqui. E o meu cor vai ser 6. Então ele vai criar o layer do jeito que eu falei e depois colocar ele como corrente. Em seguida vai criar a linha e restaurar as variáveis para o que eram, tá? Vamos olhar o resultado. Eu vou ter lá teste na cor 6. Então eu criei uma função, tá ok? Posso criar quantas funções eu quiser dentro de um programa, fica até melhor o entendimento.
Uma coisa que eu vou explicar agora, que eu não expliquei até agora, mas já devia ter explicado, falha nossa, me perdoem, eu vou ensinar a comentar uma função. Por exemplo, armazenar variável de sistema. Seria interessante eu escrever aqui em cima para que serve essa função, porque os anos vão se passar e você vai esquecer e depois tem que ficar lendo o programa inteiro para saber o que ela faz. Então eu vou dar o quê? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula eu vou comentar e isso não vai ser interpretado pelo programa. Então vou escrever aqui função que armazena os valores das variáveis desse sistema. Tá? Tá aqui. E aí eu posso vir aqui também, ó. Fim da função armazenar var sistema. Tá? Prontinho. Olha lá. Eu também posso vir aqui, ó. Por exemplo, vir aqui. Quero comentar. Criando o layer que o objeto será construído. Então eu vou colocando mensagens no meu programa e isso facilita até se um outro programador for pegar e olhar. Mas tem que ser anotações condizentes, né, pessoal? Tem que ser anotações que qualquer um entenda e não só você, tá ok? A gente não precisa comentar, por exemplo, coisas óbvias, né? Vir aqui na frente do set PT1 e colocar getPoint, função getPoint, valor da variável getPoint será armazenada na variável PT1. Não precisa, tá implícito, né? Você bate o olho e vê. Não precisa. A mesma coisa aqui também não tem necessidade, tá? Mas a gente pode criar vários comentários, como por exemplo uma modificação. Eu não quero mais que o meu programa no final restaure as variáveis do sistema, então eu vou comentar essa linha, ele não vai mais fazer, e aqui em cima eu vou colocar uma justificativa. Tirei por enquanto para depurar o programa. Pronto. Eu vou bater o olho e vou saber que eu tirei aquilo ali provisoriamente, tá? Não quero mais isso daqui. Tudo bem, eu apago um comentário de cima, descomento essa linha e ela pode voltar a ser usada no programa, tá ok? É muito importante, eu devia ter explicado isso daí já há algum tempo, acabei esquecendo. Na aula passada eu ia precisar usar, percebi que eu não tinha ensinado, resolvi ensinar nessa daqui, tá bom? Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto, nós vamos aprender para que eu preciso inicializar ou não uma variável, tá ok? É tranquilinho e nós vamos fazer também o quê? Mais exemplos, mais funções e de preferência funções agora que tenham a ver com o AutoCAD. Desculpa, pessoal, mas a gripe me pegou esse feriado aí, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.